Fala investidores, estamos aqui novamente no canal Barão Investe, o seu canal de educação financeira e investimentos. Hoje eu, Thiago, e meu irmão Igor vamos falar a respeito da alta da gasolina e também dos outros combustíveis que pega no seu bolso. A gente pede que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho, porque é muito importante saber tanto como perder dinheiro para gasolina, que acaba abastecendo o carro no fim das contas, Sim. mas também tem como ganhar dinheiro investindo em empresas que distribuem e comercializam o petróleo e os seus derivados. Na verdade, no final do vídeo a gente vai dar o nome dessas empresas para você aí como uma dica especial. Primeiro, a gente tem que lembrar que o petróleo, na verdade, é fonte de vários combustíveis fósseis, né? Entre eles a gasolina que a gente usa no dia a dia, mas também o diesel, também o gás de cozinha, né? O GLP. E o petróleo, então, é um combustível fóssil, né? A gente tem ele, na verdade, como uma commodity negociada aí internacionalmente. Tem os preços como se fosse milho, como se fosse carne, como se fosse soja, até porque é um bem essencial para o consumo humano. Então o petróleo, esse petróleo aí que você conhece dos postos de gasolina, né? A gente tem gasolina, diesel, também tem o gás de cozinha. Esse tem o petróleo plástico também, né? No dia a dia, então, o plástico, imagina só, tudo que a gente usa, tudo que a gente consome vai plástico. Saco plástico. E petróleo. Até o carro, quando você anda na rua, asfalto, piche, é tudo baseado em petróleo. E é por isso que ele é uma commodity. E realmente, a gente não consegue pensar viver sem esses itens que eu mencionei, como o próprio plástico. Imagina o seu alimento vir sem embalagem plástica hoje em dia. O que você vai fazer? Vai comer comida estragada? Estraga muito rápido, então não tem jeito, né? Claro que estão tendo materiais que estão tentando substituir, mas vai demorar um pouco ainda para ter a mesma qualidade do plástico que é derivado do petróleo. Por isso mesmo, sendo uma commodity, todo mundo quer consumir, o mundo todo. Né? Não é só a gente que precisa desses plásticos, desses combustíveis, é o mundo todo. E a partir disso, né, commodity é uma mercadoria, do inglês mercadoria, é uma mercadoria que tem as características de ser essencial para toda a economia mundial, por exemplo, é também não perecível, né? O petróleo não vai estragar. E tem a cotação, os seus preços negociados a partir do mercado externo. Não é a gente que decide, não é a Petrobras que decide o preço do petróleo e também não é o Bolsonaro. Isso, só é decidido principalmente na compra e venda, é lei de oferta e demanda. Conforme compram os barris e têm produzido, vai decidir o preço. Então, quando tem uma baixa de produção, encarece. Quando, por exemplo, a produção fica constante e aumenta a demanda, também encarece. Então, na verdade, é uma movimentação de mercado que gera tudo isso. As três principais que a gente pode colocar agora, tem aí, né, a Covid, é indizível. Tudo pela Covid foi bagunçado, né? A gente teve aí pessoas tendo de ficar em casa, sem trabalhar, indústrias, cadeias desorganizadas. Então, a Covid ajuda, né? A pandemia da Covid-19 acaba ajudando a desorganizar a economia e aumentar esses preços. Mas também tem o dragão chinês. Pô, chinês é complicado, né? Esses chineses são eles terríveis. estão no meio de tudo. Porque, no caso, você já deve ter visto ou não, mas fique sabendo agora, a China usa muito carvão mineral e a poluição lá é fortíssima, né? Se você já viu alguma imagem de um chinês usando máscara, não é por causa de Covid, é por causa da poluição, que é extrema. A poluição que é tão grande das partículas dos derivados de petróleo ficam no ar, então o chinês põe a máscara para se proteger. Os trilhardários chineses, magnatas chineses, para vocês terem ideia, quando vivem lá em Pequim, nos arranha-céus, né, e a poluição é tanta na cidade, especialmente às vezes porque a poluição fica bloqueada nas partes altas do prédio, eles encomendam um botijão de oxigênio da Amazônia para usar dentro do apartamento. Olha que loucura. Eles pegam o ar da Amazônia, que é muito mais puro do que o Pequim, com certeza, e levam para lá para eles usarem nas mansões deles. Então eles ficam numa boa enquanto a população lá sofre com a poluição. Para resolver isso, e até por conta de pressões internacionais, a China vem renovando a sua matriz energética, né? O dragão chinês quer comer o nosso gás de cozinha, é isso que está acontecendo. Sim, e ele precisa cuspir fogo, então precisa de gás. Né? Exatamente, então eles param de usar carvão mineral, muito bom, não faz aquele fumaceiro, mas daí eles vêm para cima do nosso petróleo, do nosso gás e do nosso diesel, e é isso também um dos fatores que está aumentando aí o custo na bomba ao abastecer. E por último, aí é uma coisa eterna, tem 2000 anos, é briga lá no Oriente Médio entre os produtores de petróleo. Isso, a OPEP, né, que são os principais produtores de petróleo do mundo, muitas vezes não se entendem, né? Já não se entenderam na primeira crise do petróleo, na segunda, e continuam até hoje não se entendendo. E quando eles não se entendem, produz menos
e com isso o preço aumenta. A gente fala aqui em OPEP, né? OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, coisas como Venezuela, Arábia Saudita, Iraque, Irã, né? Esses nomes que a gente já conheceu aí de noticiário, sempre falando em petróleo, eles decidem o preço, quanto produzir, quanto não produzir, e é uma briga de 2000 anos, já teve guerra de um lado, guerra do outro, né? É muçulmano, é judeu, é católico, aquela coisa toda, aquele moçoroca toda, e acabou que continuam sempre ali com algumas rivalidades, e hoje existe, é o terceiro motivo aí do descontrole do preço do petróleo. A gente vai ver agora, até para você entender como é feito todo esse processo, sim, que é umas bem imagens complexo aqui para você entender como é feita a distribuição, a comercialização e no fim o custo que também acaba existindo. Bom, e agora vamos explicar para vocês da onde que vem o petróleo, né? Afinal de contas ele não cai do céu. E vamos passar uma imagem para explicar isso certinho. Bom, e agora na imagem vocês conseguem ver que existe um naviozinho, esse naviozinho é a plataforma de petróleo e ela tem um tubo grande que desce até onde fica o petróleo, na jazida, que no caso brasileiro, no pré-sal é aproximadamente 7 km de profundidade. Através de canos, ela vai até a refinaria, da refinaria passa para os caminhões e dos caminhões chega no posto de gasolina. Então tem todo um processo de produção do petróleo que a gente mostrou aí. E aí é até interessante você saber, por exemplo, que a maior parte das nossas refinarias, né, estão no Rio de Janeiro. Até porque é considerado o estado, vamos dizer assim, de economia petrolífera no Brasil. É lá que está a Petrobras, né, a sede da Petrobras, e toda também a operação de refino quase é lá. E, bom, né, não adianta você pensar assim, mas por que, como alguns, na verdade, o nosso presidente Bolsonaro fala, R$2 sai da refinaria? Realmente é verdade, da refinaria da Petrobras, que é essa daqui, sai a R$2 o combustível da gasolina. Porém, se você quiser sempre ir até lá, buscar, fica à vontade. Esse que é o problema. É longe e também você vai ter que pagar imposto. Os R$2 que ele está considerando é não pagando imposto. E sem pagar imposto não tem como comprar, né? A gente não gosta de pagar imposto, mas enquanto esses mesmos políticos não decidem abaixar esses impostos ou fazer outra estrutura de custos, não tem o que a gente fazer, né? A gente vai ver até na próxima imagem, e aí nessa imagem a gente consegue ver do começo ao fim como o petróleo é trabalhado, né? Porque ele é fracionado por destilação, ou seja, olha aqui nesse cantinho, a 400 graus, ele entra aquecido, ele não pega fogo, mas daí ele vai ser vaporizado, né? E a partir dali ele vai se transformando em vários outros líquidos conforme se condensa. E a gente tem eles ali desde o começo como resíduos, que aí entra o asfalto, passando por óleos lubrificantes, óleo combustível, que são usados nas termoelétricas. Essas termoelétricas que estão sendo usadas aí na crise de energia, a gente ouve falar, nossa, está faltando energia por conta de falta de água, então vamos ligar as termoelétricas, é esse combustível. A gente tem o óleo diesel, que é o famoso dos caminhões, dos ônibus, querosene, gasolina comum e gasolina de aviação e por fim o GLP. Dentro de todos esses itens que a gente faz uso principalmente da gasolina, diesel e GLP, a gente tem esse trabalho químico, né? Então é realmente todos derivados do petróleo. E uma curiosidade bem legal é saber que também os derivados do petróleo sai a vela. Para você que está achando que vai ter apagão, então é bom ter uma vela em casa para não faltar luz, né? Pelo menos você vai ter a luz da vela. E até a cor da vela é artificial. A vela deveria ser da cor do petróleo, que é preta, né? Que nem o diesel, mas passa por um tratamento para ficar branca. E se você precisar usar durante apagão, né? Pelo menos vai ter alguma luz aí na tua casa. Tanto é que o saco plástico também, né? O mais barato é o preto, que é aquele que a gente usa para lixo, né? O saco branco é um pouquinho mais caro, você pode sempre reparar nisso. É verdade, até o preço muda, o saco de lixo preto e o saco de utilização em supermercado que já é tratado. E agora vamos também para o derivado mais importante, que é aquele que mais dói no nosso bolso, a famosa gasolina, né? O preço da gasolina em 2021, né? Que como vocês podem ver no gráfico, ela teve um aumento significante do começo do ano para cá, que foi quando a economia mundial voltou a funcionar, né? Claro, o ano passado não subiu muito porque ninguém nem saía de casa direito, né? E agora saindo, o que aconteceu foi que em janeiro estava R$ 4,60 o preço da gasolina e agora chegou em agosto já e já estamos até em setembro, que já chegou praticamente a 6, né? R$ 6,00 o litro da gasolina na média nacional. Claro que tem estado que já chegou a 7, mas tem estado que ainda consegue fazer um pouco abaixo de R$ 6,00, por isso a média. Bom, e outra coisa legal para você saber da gasolina que a gente consome é justamente que ela tem etanol na sua composição. Um pequeno percentual é colocado de etanol justamente para deixar um pouco mais barato
a gasolina consumida no Brasil. E ao mesmo tempo que a gasolina tem um pouquinho de etanol, então não acho que a sua gasolina está adulterada, se Sim. algum dia alguém disser que tem um pouco de etanol, realmente tem, e é legalmente previsto. O diesel, por outro lado, também tem biodiesel. É ecologicamente correto, é bonito, é falar que você usa uma fonte renovável, né, uma composição do diesel, só que o diesel fica um pouco mais caro em vez de mais barato, devido a esse uso do biodiesel também. Então, tanto o diesel quanto a gasolina tem aí em suas composições um variante um pouquinho diferente. Isso aí, agora vamos falar exatamente do preço na bomba, né, que é o que mais importa pra gente. Muito bonito falar de tudo isso, mas o que a gente quer saber é o quanto que a gente vai pagar. E no preço da bomba a gente tem aqui uma imagem ilustrativa também muito legal, que é a imagem da bomba de gasolina a imagem da bomba de gasolina com a formação dos seus preços. E como você pode ver aqui no caso da gasolina, que é aproximadamente R$2 na refinaria, que é como o nosso querido presidente já falou várias vezes, você não consegue comprar na refinaria. Por quê? Porque ainda vai ter o imposto, e como já falamos também, tem a mistura do etanol, que está em 17% do valor, e tem também a distribuição e revenda. O que é distribuição e revenda? É justamente o transporte com os caminhões. Fosse para mexer em algum desses custos, realmente teria que ser do meio para baixo, né? É onde poderia mexer tanto o imposto, se o governo tivesse de onde tirar dinheiro para rearranjar a economia, mas enfim, não sou eu que faço os custos lá, e também se o governo não mantivesse o domínio da Petrobras sobre toda a exploração do petróleo. É aquilo, né? Se só tem um para te atender, fica mais caro. O famoso caro. monopólio, entendeu? É monopólio, mas no teu dia, se você tem na sua cidade aí só uma pessoa que faz aquilo, aquela pessoa é chata, é ruim de serviço, pô, o serviço é ruim, né? É o que acaba acontecendo com monopólios como a Petrobras. Se tivesse mais gente, se tivesse mais prestador de serviço, não aquele médico que às vezes te aborrece, ou enfim, aquela nutricionista que pega no teu pé demais, se pudesse ter mais de uma opção, ficaria melhor. Mas não é o que acontece. Poderia ser mexido também por intervenção aí do governo, aí por políticas públicas que, Sim. Se quer mexer no preço do combustível, tem que mexer da bomba do meio para baixo. Né? Tem que mexer ou no imposto ou nas políticas, por exemplo, de concorrência da Petrobras. Bom, e também tem a questão do ICMS, né? Tem que ficar esperto que o ICMS, na verdade, ele é uma proporção cobrada na gasolina, mas no preço final da bomba, né? Então, na verdade, o problema normalmente começa antes, né? Ele só afeta o final, não é o ICMS que deixa a gasolina cara. Se a gasolina, por exemplo, custasse 50 centavos na refinaria, uma porcentagem de 50 centavos é muito menor do que uma porcentagem de 2, né? A mesma porcentagem. Então, fique esperto com isso, não dá simplesmente para jogar a culpa só nos impostos. E só para a gente aí ter uma ideia também de como funciona o diesel e o gás liquefeito de petróleo, os mesmos custos, as mesmas porcentagens vão se aplicar, com exceção aí do biodiesel, que é uma adição e acaba saindo um pouco mais caro no diesel. E por outro lado, o gás liquefeito de petróleo, ele tem uma incidência bem menor dos impostos, do ICMS e dos impostos federais. Por outro lado, o custo de distribuição e revenda acaba aumentando pela dificuldade que ele apresenta em relação à sua própria condição gasosa, né? Então você precisa de botijões e precisa colocar ele armazenado dentro aí desses recipientes. Tem algumas variações também no caso da indústria e do comércio. Aí, por fim, a gente pode dar para vocês, dentro desses 3 custos que a gente viu, especialmente o do imposto, existe a famosa lei da responsabilidade fiscal que não permite ao governo simplesmente mexer nesses custos. Ele precisa fazer uma compensação. Aí é trabalho para o pessoal lá de Brasília. Se você, por outro lado, não quer só perder dinheiro abastecendo o carro no posto de gasolina, você também pode fazer investimento em empresas que fazem refino, tanto aqui no Brasil como a Petrobras, ou fora, como alguma das empresas, né, Tiagão? É isso aí. Aqui no Brasil tem a Petro 4, né? O código PETR4, que é muito bom para pagar dividendos no longo prazo. Claro que você pode tomar uns sustos de vez em quando. Quando o Bolsonaro abre a boca para falar de qualquer coisa referente à Petrobras, cai o preço do ativo. Já diria o mestre Warren Buffett que ele jamais vai investir em empresas de capital misto. Sim, há um conflito de interesses. O governo sempre vai querer baratear o custo para ganhar popularidade e a Petrobras vai querer cobrar um pouco a mais para manter a lucratividade. Então aí vai ser sempre um conflito e quem perde é o investidor. Claro, você vai estar no lado de quem perde quando o Bolsonaro fala alguma coisa do tipo. Na verdade, a Petrobras não pode nem simplesmente modificar os preços, senão ela começa a romper até contratos internacionais que ela faz com empresas fornecedoras americanas, especialmente. Existe toda uma regra e é o que é. O que está custando lá fora o petróleo está custando aqui dentro. E, na verdade,
em países como na Europa, a média europeia de subida do combustível esse ano foi maior do que a brasileira. Né? A brasileira ainda está em 27%, enquanto que a europeia já passou dos 30%. Sim, e também você pode investir, se você quiser, em ativos internacionais, que é bem interessante também para você conseguir dolarizar o seu patrimônio. Você pode investir em petroleiras como, por exemplo, Americanas, a ExxonMobil, a Chevron. Você também pode investir na Shell, que é uma grande também americana, e até investir na China, na PetroChina. E daí você me pergunta, mas que raio? Como é que eu vou investir nesse raio desse negócio? E você pode investir através da corretora Avenue. A corretora Avenue é uma corretora feita por brasileiros para brasileiros investirem no exterior. Você consegue lá colocar o seu dinheiro através de um Pix, é muito rápido e muito simples, e converter em dólar, né? A taxa de câmbio. Claro que o dólar não está aquela beleza para comprar, mas se subir também você comprou barato, né? E se cair você perdeu, mas vai comprando aos poucos, não deixa essa oportunidade passar. Você consegue comprar esse dólar e com esse dólar nessa corretora Avenue você consegue comprar esses ativos americanos e conseguir bons dividendos ao longo do tempo, até porque o petróleo não vai parar de ser usado pela humanidade do dia para a noite. A gente, na verdade, recomenda até por uma questão de diversificação de carteira, que você abra essa conta na Avenue ou Sim. outra, enfim, corretora, mas aí é um trabalhinho um pouco maior. Abrir em outra corretora para investir nos Estados Unidos significa abrir uma conta em corretoras americanas, o que não é tão fácil, ou então até mesmo o expediente de BDRs, né? Dentro das corretoras brasileiras, aí como aqui você tem Rico, Nubank, que agora também está fazendo home broker, Caiz Invest, você consegue comprar BDRs, mas na verdade, se for para a gente recomendar, é mais recomendável direto ações americanas através de corretoras que estejam lá, como a Avenue aqui no Brasil, que faz um trabalho facilitador muito grande para a gente. E é muito simples, né? É só baixar o aplicativo na Apple ou na Google Store e já sair usando o aplicativo da Avenue, né? Só passar o Pix e pronto, você já pode usar. É isso aí. Então, de um lado, se proteja aí dos combustíveis e da alta. Por outro lado, se você quiser sair ganhando um pouco, coloque o dinheiro nas empresas que trabalham nesse ramo. A gente espera você no próximo vídeo e até mais. É isso aí. Tchau, tchau.